Amonitas. Povo nômade que era adepto às guerras e violência. Os Amonitas eram povos considerados cruéis formados por descendentes de um relacionamento entre Ló e sua filha mais nova. Na época das civilizações vigentes antes de Jesus Cristo, o incesto era uma prática comum, e não criminosa como é hoje. Os Amonitas são frutos da linhagem de um pai e uma filha que perderam a família em conflitos e guerras, e não queria ver seu núcleo familiar ruir. De acordo com os relatos encontrados na Bíblia, as terras da atual Jordânia não foram aceitas pelos Amonitas como uma forma de presente de Deus. Eles formavam um grupo com muita ambição e orgulho, e buscavam sempre mais poder. Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade, ao dizerem que os israelenses tinham tomado suas terras. Em parceria com os moabitas e filisteus, os amonitas causaram muito sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar terras que achavam que eram suas por direito. Povos da Mesopotâmia. Para entender a origem dos amonitas, é necessário compreender a importância de outros povos que formavam a civilização mesopotâmica. Os sumérios foram os primeiros povos civilizados que se tem conhecimento no mundo, e criaram um tipo de escrita que depois de desenvolvida se tornou a primeira língua da antiguidade, a língua acadiana. Língua essa que já foi utilizada internacionalmente em todo o Oriente Médio, tanto que o primeiro código penal registrado no mundo, o Código de Hammurabi, foi elaborado em acadiano. Já os acádios eram povos nômades que transitavam na região central da antiga Mesopotâmia até o momento que chegaram ao território dominado pelos sumérios, entre 2550 a.C. e 2300 a.C. No início, depois de se prepararem, entraram em guerra e conseguiram retirar o poder já concentrado e consolidado dos sumérios. Os dois povos acabaram juntando esforços e unificando-se, formando assim o Império Acadiano. A cidade de Acádia, hoje localizada no centro do Iraque, era o lugar onde a população acadiana baseava e se inspirava na produção agrícola, padrão de escrita, religião e governos sumérios para definir a sua própria personalidade como povo. Guerras e parcerias eram comuns naquela época antes de Cristo. Com o estudo da história é possível compreender os avanços, desenvolvimentos e pontos de melhoria entre as relações humanas. História dos Amonitas com Sodoma. Ló e suas filhas moravam na antiga cidade de Sodoma. Lá perderam a família inteira em guerras e conflitos, esposa, mãe, maridos e genros. Essa cidade era conhecida como um lugar em que ações imorais eram consideradas naturais, principalmente para a preservação da linhagem. De acordo com relatos relacionados à Bíblia, a história da cidade de Sodoma é obscura e triste. Abraão, que era considerado como uma pessoa fiel e dedicada, foi chamado por Deus para falar sobre a hostilidade que havia no território. Segundo o capítulo 19 de Gênesis, Deus não encontrou nem 10 homens juntos em Sodoma, por isso mandou enxofre e fogo do céu para destruir toda a cidade. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18, 20. Da destruição, guerras e conflitos, só sobraram vivos Ló e suas duas filhas. Essas duas filhas ainda não eram crentes a Deus e acabaram cometendo o pecado de embebedarem seu pai para terem relações com ele e assim engravidarem. Ambas tiveram filhos que viraram os pais das nações de Amon, de onde descendem os Amonitas, e Moabe, de onde descendem os Moabitas, que se encontravam no leste do rio Jordão. Por séculos, esses dois povos agiram com crueldade e violência perante os israelitas. Mesmo sendo Ló sobrinho de Abraão, patriarca de Israel, o povo amonita considerava o povo israelense como um inimigo que havia lhe roubado as terras, por isso entravam em guerras e conflitos. Origem dos Amonitas. A explicação da origem dos Amonitas existe a partir de um trecho retirado do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, na passagem 19, 30, 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas.
Então, a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me, ontem, à noite, com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram, aquela noite, a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Curiosidades. Item: o deus que os amonitas cultuavam e acreditavam se chamava Moloch. Item: Saul, rei de Israel, foi quem conseguiu destronar o poder dos amonitas na região. Item: o rei Salomão se envolveu com uma mulher amonita e teve um filho com ela, porém seu relacionamento foi considerado um desastre porque ele começou a adorar deuses considerados falsos pela Bíblia. Item: os amonitas em conjunto com os moabitas tentaram destruir a região de Judá, porém não conseguiram e acabaram entrando em conflito mútuo. Item: a opressão que os amonitas causavam em Israel durou por 18 anos. Item: os amonitas estavam muito presentes na região que hoje se encontra a Palestina. Item: os amonitas foram derrotados duas vezes, a primeira por Eude e a segunda por Jefté.